Olá, amigo ouvinte da Super FM. Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais da nossa rádio aqui de Papanduva. Hoje estamos aqui na cidade de Monte Castelo, nossa cidade vizinha, conversando diretamente com o prefeito Jean, que estará falando sobre um grande lançamento aqui na cidade de Monte Castelo, de um trabalho de segurança para as escolas em todo o município. Primeiramente, muito bom dia, prefeito. Olá, Juliano, tudo bem? Bom dia. Quero cumprimentar a todos os ouvintes também e agradecer esse momento, essa oportunidade de estar aqui e falando aos ouvintes de Monte Castelo, aos ouvintes de Papanduva também, sobre essa necessária iniciativa do nosso município. Esse projeto vem de encontro justamente ao caso que vem acontecendo aqui no estado de Santa Catarina, lá na cidade de Blumenau, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Esse massacre que aconteceu lá na creche. eh, e a gente, cada vez mais, as prefeituras aqui em todo o estado têm procurado melhorar a segurança pública para, né, prevenir. É melhor se prevenir do que remediar, com certeza. E o prefeito Jean, né, com essa medida, já está tomando providências, não é mesmo, prefeito? Isso. Nós estamos aqui na Prefeitura de Monte Castelo já há mais de 6 anos, né? Já é o segundo mandato. Então, nós tivemos já a oportunidade de, em inúmeros momentos, discutir assuntos dessa natureza. Claro que nós nunca imaginávamos, né, nunca discutimos o fato de uma agressão por via do invasor dentro das unidades escolares. Mas, nesse caminho, nós vimos adaptando nossas unidades, pensando em segurança, substituindo os muros por gradis. Gradis com altura suficiente para impedir o ingresso de pessoas que não do grupo escolar para dentro do ambiente escolar. Nessa época, nós nos preocupávamos, por exemplo, com o fato da comunidade poder enxergar para dentro da escola e evitar que, por exemplo, lá, né, vamos pensar em algo assim mais do cotidiano escolar, quando às vezes acontece uma briga entre alunos, ou quando às vezes acontece alguma coisa anormal dentro do grupo escolar, que o vizinho também, podendo ter essa visão para dentro, também servia como um fator de segurança. Também nós pensávamos para os finais de semana, quando a escola está vazia, que a vizinhança também consegue ver para o lado de dentro da escola, e isso diminuiu sobremaneira os furtos. Nós tínhamos muitos furtos nas nossas unidades escolares, e isso diminuiu muito a partir do momento que nós retiramos os muros e colocamos gradis, né? Então ficou um ambiente mais amplo, mais bonito também, e resolveu isso. Quando acontece esse fato aqui, próximo a nós, em Blumenau, isso nos preocupa de uma maneira que nos exigiu, então, um planejamento. Então, mudamos o foco do planejamento, pensando também na possibilidade de invasão das escolas. Infelizmente, né, é um fato conhecido de todos aqui da nossa região, no meio desse caminho, né, o nosso secretário de Educação acabou falecendo, teve um infarto fulminante e nos deixou. Nós acreditamos, assim também como a família me falou algo nesse sentido, que esses fatores dessa pressão e dessa preocupação devem ter contribuído para esse problema pelo qual ele passou e que acabou levando ele à morte, né? Então, nós tivemos que parar um pouco isso para prestar as homenagens a ele e tudo mais. E na segunda pela manhã eu assumi a Secretaria de Educação e, dentre muitos outros compromissos, nós conseguimos elaborar, utilizando as ideias dele iniciais e as que nós pudemos discutir, principalmente com os diretores e os especialistas em educação aqui da nossa cidade. E imaginamos que nós não podemos lançar algo pura e simplesmente pensando assim que se nós colocarmos lá um guarda em frente à escola, nós estaremos resolvendo o problema. Isso parece uma solução muito simplista, além de trazer umas dificuldades que até agora nós não conseguimos, por exemplo, resolver, e não sei como os outros municípios resolverão, estou ansioso por ver esse resultado, o que fazer com armamento, por exemplo, depois das 5 horas da tarde, já que o vigia ele não pode levar essa arma para casa, ele não pode manter a arma consigo. Sempre onde há vigilância armada, a arma fica no local de vigilância.
Então, como é que nós armazenaríamos armas dentro das escolas? Então, um primeiro problema de organização, assim, de difícil solução. Para isso, nós precisaríamos, então, de agentes de segurança do Estado. Não haverá em número suficiente para o Estado todo. Então, nós temos que compreender quais são as limitações do município, do Estado, e saber que as ações e reações que são necessárias precisam levar em consideração a realidade. Então, nós chegamos num planejamento que já implementado muitas ações internamente, somadas ao que já tinha sido feito antes, e com a readaptação do dia a dia dentro das salas de aula e dentro das escolas, já traz algo que não faz parte desse plano municipal, mas que já está em funcionamento. Dá um exemplo muito claro. Antes desses acontecimentos, a presença de alguém dentro do ambiente escolar, alguém que não da escola, não levantava qualquer tipo de suspeita. Né? Você podia imaginar que pode ser o pai indo buscar um aluno, pode ser um familiar indo visitar a escola, assim como, às vezes, até um ex-aluno visitando a escola, querendo ver o lugar onde estudou e tudo mais. Né? Essa era a percepção inicial. Hoje é diferente. Hoje essa pessoa chega lá, mesmo o visitante da escola, ele vai chegar primeiro, ele vai ter que passar por um portão que está fechado. Né? Ele vai ter que se identificar, ele vai ter que dizer qual é a natureza da visita dele. Isso já é um fator de segurança que já está em atuação desde o primeiro dia. E não foi preciso o prefeito tomar providência para isso. Isso foi algo da organização, dos diretores, dos professores, da comunidade escolar como um todo. Os pais estão olhando de forma diferente para a escola. Os pais se interessaram em saber como é que a escola está lá dentro. Os pais resolveram vir até a prefeitura, ir até o governo do estado, vir até a escola e dizer o que está sendo feito. Isso é muito bom, porque isso traz para dentro do ambiente escolar a integração e a interação entre comunidade e escola. Infelizmente, né, antes disso acontecer, isso era deixado muito a cargo só da prefeitura ou só do governo do estado. E a educação não é algo só do estado, só do governo. Né? A educação é parte do governo, mas em muito maior parte é da comunidade. Nós, ali na sala de aula, nós temos a especialidade em ensinar o aluno a ler, escrever, né, coisas dessa natureza. Mas o convívio, o crescimento pessoal, a integração comunitária, isso é da comunidade. A escola é um elemento, é um instrumento. Então, essas discussões, elas podem também nos colaborar para trazer para dentro da escola um novo momento, né, que os especialistas de educação nos alertaram sobre isso e, de certa maneira, veem isso com bons olhos. Preocupados com a segurança, mas veem um novo momento em que se pode avançar muito na educação. Então, ouvindo-os, nós chegamos aqui a esse plano, que eu fiz as anotações aqui, nós lançaremos ele hoje, em primeira mão nós estamos falando aqui com a rádio a respeito disso. E então nós iniciaremos com medidas um pouco mais simples, como, por exemplo, o estabelecimento de circuito interno de TV, né, esse para monitoramento do pátio escolar, das salas de aula e tudo mais, sob supervisão da diretoria da escola. Então, isso colabora com a segurança, mas colabora com a organização da unidade escolar. Vamos mover e instalar novas câmeras e mover algumas que nós já temos num convênio com a Polícia Militar. Nós temos aqui na área urbana da cidade 7 câmeras que estão diretamente ligadas à Polícia Militar, com uma central de monitoramento aqui no destacamento da cidade e outra lá na cidade de Mafra, dentro do batalhão da Polícia Militar. Basicamente era para fiscalização de trânsito e segurança, de modo geral, da cidade. Foi uma iniciativa que ajudou muito a nossa cidade no combate a furtos. Agora nós vamos agregar nessas câmeras o trabalho também da possibilidade da Polícia Militar remotamente conseguir fazer em tempo integral o monitoramento das escolas. Então, uma integração com as forças de segurança do Estado de Santa Catarina.
já estamos fazendo a revisão de todos os muros e gradis muros que ainda existem e gradis que já foram instalados em todas as unidades. Algumas delas têm pouca altura, nós vamos estabelecer com mais altura. Outra medida é que a entrada e a saída das escolas serão uma só, fazendo de forma que você possa ter saídas de emergência, mas o fluxo de entrada e saída de pessoas e de alunos, um local só, para que nós possamos ter ali a concentração de segurança nos momentos de circulação de pessoas. E também o acesso à escola será feito unicamente por ali. Isso vai facilitar que nós possamos manter a segurança desse ambiente. Vamos fazer um treinamento dos professores e servidores das escolas para momentos de pânico, momentos de emergência. Aí, não estou falando só de uma possibilidade de uma invasão, estou falando também de um incêndio, estou falando de um vendaval, estou falando de um evento qualquer que possa acontecer e que precise tratar da segurança, não só da segurança de uma agressão, mas da segurança dos alunos, de modo geral, né? Você imagina num momento de um vendaval em que estilhaços de vidro possam voar na sala de aula, ou possam cair pelo chão e tudo mais. Com um treinamento, as pessoas saberão reagir melhor. Só para contar um fato, quando eu estava no jardim de infância, houve um vendaval aqui em Monte Castelo, e eu me lembro que a professora fez com que nós fôssemos para debaixo das carteiras. O salão paroquial, onde era esse jardim de infância, desabou. E a nossa sala acabou não sendo atingida. Mas sem treinamento nenhum, aquela professora, de forma intuitiva, nos protegeu. Talvez haja algo em que nós possamos melhorar nessa intuição. E além de agir intuitivamente, você conseguir agir com determinação e saber o que está fazendo para minimizar danos. Então, por isso que eu digo que os especialistas estão corretos em dizer que o momento é especial para isso, não para nós discutirmos de forma simplista, acreditando que uma arma na porta de uma escola resolve esse problema. Eu acho que é válido a preocupação de todos e os pais estão corretos em exigir de nós todos providências. Mas eu penso que essa providência ela pode abranger muito mais outras ações, né? E é isso que nós estamos propondo, né? E com relação, então, a essa questão, assim, tá, e prefeito, a possibilidade da invasão, o que vai ser feito e tudo mais. Eu li muitas coisas a respeito de Blumenau, e uma das que eu li é que o menino escolheu uma creche e viu que era um pouco mais difícil de acessar nela. Então, ele foi a uma segunda creche, que foi a que, de fato, ele invadiu. Ele viu fragilidades naquela creche, né? Dentre uma das fragilidades era o fato de não ter uma pessoa, né, nessa função de abre portão, fecha portão, circulação interna, um olhar humano ali, né, fazendo que pudesse oferecer qualquer tipo de resistência, né? Então, a ostensividade, que é um conceito de segurança pública utilizado, por exemplo, pela Polícia Militar. Quando a Polícia Militar está fazendo uma ronda num bairro, ela está fazendo ostensividade. Ela está mostrando a presença e lançando um sinal com isso de que ali há agente de segurança. Então, nós vamos trabalhar com algo parecido nas nossas escolas, com ostensividade, com agentes de segurança dentro das nossas unidades, com treinamento para isso, um treinamento para poder atuar com as crianças, porque eles estarão com crianças desde o berçário até pré-adolescentes do 9º ano. Então, é uma gama de pessoas assim do mais variado comportamento. E não é pura e simplesmente como o vigia do banco, como o vigia de um baile, alguma coisa assim. É um público diferente, precisa de treinamento. Então, nós vamos implementar, ao longo dos meses agora, esse agente de segurança aqui nas nossas escolas. E vamos aproveitar uma mão de obra que nós temos aqui na cidade muito bem qualificada. No caso, são os nossos bombeiros comunitários.
Nossa cidade tem um programa junto com o Bombeiro Militar, no qual temos na ativa, nesse momento, 31 agentes trabalhando como bombeiros comunitários em Monte Castelo. E mais um número maior ainda de pessoas que já foram treinadas para isso, mas que não estão na ativa, por um motivo ou por outro. Então, nós temos um bom número de pessoas na cidade com treinamento em primeiros socorros, combate a incêndio, resgate e salvamento, com treinamento disciplinar, com treinamento de organização de pessoas e tudo mais, um olhar de prevenção de acidentes, e que, então, tem já um perfil bem preparado para lidar com pessoas em situações de emergência. Nós vamos proporcionar para esse grupo o treinamento de manuseio de armas não letais, como armas de choque, spray de pimenta, cacetetes, ações dessa natureza, com o olhar voltado para um trabalho dentro da escola. E vamos implementar, então, isso. Para aquilo que eu estava dizendo, das ideias dos especialistas de educação, para que nós ampliemos essa ação, aproveitando esse momento e oferecer um serviço maior dentro das salas de aula. Então, quando um aluno, por motivo, cai lá na quadra, lá durante o futebol, tem lá uma luxação, tem uma fratura de braço, alguma coisa nessa natureza, nós teremos lá dentro uma pessoa preparada para imediatamente minimizar esses danos, até a chegada de bombeiro, até a chegada de médicos e coisas nesse sentido. Também para a prevenção de acidente, né? A gente vive ouvindo falar por aí das traves que caem em cima dos alunos durante os esportes e tudo mais, né? Então, é alguém com um olhar para também observar essas coisas. Ou seja, nós vamos tratar de segurança no modo amplo. E vamos manter essa pessoa lá, que além de estar cuidando do portão fechado, da condição de segurança dentro do ambiente escolar, também fará essa função de oferecimento de resistência a qualquer tipo de agressão. Com treinamento, é claro, né? Faremos isso. E como faremos? Não sai da noite para o dia isso. Estamos tentando um convênio para fazer esse treinamento. Se esse convênio não for possível, dado o momento que certamente muitas prefeituras estão precisando da mesma situação, nós vamos procurar uma empresa especializada para esse treinamento, bem como municiar muito bem esses agentes. Nós tivemos uma reunião com eles ontem, eles gostaram da ideia, eles acharam que isso será bom para a cidade. Eu indaguei alguns pais a respeito disso, eles acharam a ideia boa, interessante, dado as dificuldades que o município tem e os outros municípios terão de ter uma guarda armada, né? Então, vamos por esse caminho, lançando esse programa, né, envolvendo várias ações, esperando que a gente encontre algo adequado para a nossa comunidade e que seja suficiente para não mudar a rotina escolar e também proporcionar tranquilidade para o pai e a mãe que fica em casa ansioso esperando a volta do filho, né? Hoje é dia 20 de abril, é uma data que marca o aniversário do ataque lá em Columbine. Então, para esse assunto, talvez seja a data emblemática, né, no mundo, né? E o meu filho, por exemplo, não queria ter ido para a aula hoje. Nós precisamos conversar com ele hoje cedo para colocar ele calmo e dizer: filho, vai para a aula, né? Tá tudo bem, tá todo mundo atento, todo mundo preocupado e graças a Deus está dando tudo certo. E agora ao meio-dia eu vou reencontrar ele, né? E assim como todos os pais daqui da nossa cidade, que também ficou com o coração na mão, né? Para chegar a uma solução. Então, nós estamos fazendo isso, né? Não estamos tentando inventar roda nem nada, só estamos tentando fazer algo adequado à nossa comunidade. Esse que é o nosso propósito. Então, está aí, plano de segurança nas escolas aqui do município de Monte Castelo, e também pode até mesmo servir como modelo para as demais cidades aqui da nossa região. Parabéns, prefeito, por essa iniciativa. Sabemos que medidas essenciais como essas têm que ser tomadas,
né? Infelizmente, isso foi aguçado justamente por esse fato lá em Blumenau, mas nunca é tarde quando se trata de segurança. Julian, eu acredito muito em Deus, sabe? E eu fico pensando, né, como é que um fato desse é permitido, né, que aconteça, né? Como é que crianças podem ser vítimas assim? Eu acho que tudo há um propósito. E se a gente puder olhar para um fato desse e tentar tirar de um fato desse algo positivo, né, é duro falar isso, né? Se pode haver algo positivo, mas enfim, gente, o que tem disso é o momento de discussão a esse respeito. E nós não podemos nos deixar levar por ondas, nós não podemos nos deixar levar pelo afã de, nesse momento, querer fazer política, querer conquistar apoio eleitoral, seja lá o que for. Isso é um momento de discussão de algo muito sério, algo que implica na vida das nossas crianças. Uma criança impactada psicologicamente dentro da sala de aula, ela pode sofrer muito por isso, né? Ela pode ter o desenvolvimento dela diminuído, alterado, e o que nós mais precisamos é que essas crianças cresçam de forma saudável para no futuro fazer algo bom por nós, né? Daqui 30 anos são essas crianças que estarão aqui, ó, nesse lugar que eu estou sentado, cuidando da minha velhice, né? Que se Deus quiser eu possa estar lá curtindo uma velhice e bem cuidado por essas crianças. Se nós não fizermos algo assim sério, bem pensado, com reflexão, nós podemos ter consequências que essas machadadas possam ficar atingindo muito mais pessoas indiretamente do que só aqueles anjos que foram vítimas, né? Então, o momento não é um momento qualquer. Nós temos que buscar, né, nessas experiências o que nós podemos melhorar como comunidade. Nós não podemos simplesmente, como eu disse, ó, é muito simplista nós levarmos um vigilante para a porta da escola. É mentir para si mesmo. E depositar toda a fé somente nesse segurança na porta dos colégios. É claro que isso é uma ação, né? E é uma ação firme, não há dúvida nenhuma. Eu só quero dizer que o momento merece uma maior discussão, né? Assim, então, não é um momento de bater bumbo aí só na internet dizendo assim que não, vamos resolver aqui com 38 na porta. Olha, como é que as crianças vão enxergar isso? Você já imaginou diariamente você enviar teu filho para um lugar que precisa ficar gente armada rondando? Isso é cena de filme. Parece aquela cena que você vê vigia em torno de presídios e penitenciárias. Assim, acho que a imagem da escola precisa ser uma imagem diferente para o aluno. O aluno precisa ter prazer de ir para a escola, ele precisa estar ansioso de manhã antes de ir para a aula, ele tem que ir lá encontrar os amigos para se divertir também e com tudo isso aprender, né? Tem um convívio comunitário assim, para nós guardarmos. Eu guardo excelentes lembranças do meu período de escola, né? Graças a Deus, na nossa época nunca aconteceu esse tipo de, né, a não ser, como eu falei ali, um vendaval, tudo assim, mas aquilo não impactou em mim, nos meus colegas, né, nos deixando com medo de ir para a aula. Então, a comunidade ela precisa ter essa consciência e fazer com que a escola seja cada vez mais o ambiente de prazer para as crianças, né, para que elas compreendam que o conhecimento é o que tem de melhor. Então, muito bem, essa foi a entrevista diretamente aqui da cidade de Monte Castelo com o prefeito Jean. Muito obrigado, prefeito, por ceder um pouquinho do seu espaço na sua agenda. E fica aqui mais um espaço para agradecimento a todo o povo que nos acompanha nas redes. Eu que agradeço a chance de poder falar, de poder apresentar essas medidas. Isso aqui eu preciso falar, né, honestamente, isso não foi construído por mim. Eu colaborei na organização, mas isso aqui são medidas que partiram da nossa equipe de educação. Como eu disse, infelizmente, o nosso secretário ele conseguiu participar da metade disso até que o tempo dele findou. Mas a Secretaria de Educação, a qual ele tinha treinado
e mantido sempre uma boa equipe, conseguiu chegar ao final desse plano e que não é estanque. Ele pode ter mais ações ou ter ações daqui retiradas, conforme a necessidade que a comunidade escolar diga que é necessário, né? Então, eu espero que a nossa comunidade possa aprovar, né, essa ação, e nós vamos nos esforçar. Eu ainda não pude escolher o novo secretário ou secretária, então vou eu propriamente me esforçar para ir tocando esse plano e colocar em prática o mais rápido possível. Muito bem, prefeito. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência, e continua sintonizado na Super FM, a mais ouvida do Planalto Norte.